A gente teve, das nossos episódios aqui, uma entrevista com o professor Alberto, né? E o professor Alberto, ele é um pesquisador da UFES, assim, que muito produtivo, né? Naquilo, tanto na geração de startups, quanto na produção de pesquisa, com resultado de mercado. E ele fez algumas patentes e quando a gente questionou ele a respeito do porquê que ele não continuou fazendo patentes, ele virou e falou assim, olha, esse negócio de patente funciona muito bem para empresa grande, cheia de advogado. Porque se eu, professor, eu faço uma patente lá, tudo bem, mas o cara chega, começa a copiar o meu produto, eu preciso ter advogado, preciso pagar advogado para poder ir atrás do cara, e eu não tenho dinheiro para ficar pagando advogado. Então acaba que para o pesquisador, vamos dizer assim, isolado, né? A pessoa física, um indivíduo isolado que tem uma ideia brilhante e bota essa ideia em funcionamento, a questão da patente ela fica meio como sendo um ideal inatingível, porque você precisa, para você defender a sua patente, você precisa de dinheiro. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, não deveria haver da parte aí do INPI um núcleo de suporte para defender as patentes que foram registradas no Brasil? Então, primeiro ponto ele é um professor de universidade. Qual é o papel da universidade? É fazer inovação ou é fazer pesquisa? Se é fazer pesquisa, pode ser pesquisa aplicada, ela vai fazer patente, mas quem faz inovação são as empresas, porque a universidade não tem o papel de colocar a sua pesquisa no mercado. Ela precisa, e aí você vê o exemplo dessa professora com o produto... Polilaminina. Exatamente. Tatiana Sampaio. Exatamente. E ela fez uma parceria com Cristália, empresa. Mas faz antes inovação, disso ela já tinha patente. Ela já tinha feito uma patente nacional e internacional. Só que ela perdeu a internacional. Sim. A patente é uma forma de se assegurar que aquilo é exclusivo. Só é válida se você transferir para uma empresa que vai colocar o produto no mercado. Por isso que as parcerias de universidade com empresa são tão essenciais. Mas aqui no Espírito Santo, pelo menos, existe uma... Como é que eu vou dizer assim? Um modus operandi aqui que é um pouco diferente. Os professores, como o professor Alberto, como Marcelo Segato, que a gente entrevistou Sim. aqui, entre outros... o Eustáquio também, o reitor. O Eustáquio. Eles têm uma visão diferente da universidade. Eles não estão... A universidade não está ali para simplesmente produzir pesquisa pela pesquisa, como era no passado. A visão deles é diferente. A universidade está ali para estimular a inovação. Então, eles levam a pesquisa até um determinado ponto. A partir daquele ponto, eles incentivam a criação de startups. Spin-off se chama. A empresa, as universidades... Spin-off é quando você tem uma empresa que desloca da outra. Não. O spin-off por exemplo, ele é usado para a universidade quando os alunos criam uma empresa. Startup está correto, mas a gente usa o jargão de spin-off, que é uma forma de transferência de tecnologia da universidade para a empresa. Ou seja, as universidades têm, por lei da inovação, tem um núcleo de inovação tecnológica, onde tem uma área que é o empreendedorismo, e para isso você tem incubadoras, a UFES tem, eles chamam de o Centro Empreendedor, a GIFES tem, o IFES tem, incubadoras, que é para fomentar a pesquisa aplicada para empresas. Isso está correto. E, obviamente, que a proteção por patente faz parte. A gente, na parceria que eu trabalhei, no Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, eu trabalhei por mais de quase 10 anos e escrevi um livro sobre a história, em parceria também com o SEBRAE, com o Fórum, sobre a história do Fórum e como que se desenvolveu alguns casos de sucesso.
E um deles é a Endserv, e que se ela não tivesse patente, ela não conseguiria transferir para uma grande empresa. Então, e a patente para uma Petrobras é essencial para ela. Então, nos editais de inovação que ela faz para startup, na parceria Petrobras-Sebrae, que eu tenho acompanhado todas as empresas capixabas, Mogai, a Seven Science e agora a R1 Engenharia, todas elas têm um foco de desdobramento com patentes e registro de programa de computador. A gente tem que pensar que hoje em dia existe convergência tecnológica. Quase todas as tecnologias não é só um equipamento, ela tem IA, ela tem um software acoplado. E às vezes você pode patentear o software sempre que ele traga um diferencial no equipamento. E nesse caso, acho que a Seven Science tem parceria com a UFES e existem vários registros de programa de computador e patentes com a Petrobras. A Seven, ela trabalha com software? Não, ela tem equipamentos, tem vários equipamentos, ela trabalhava muito com a EDP. Então, tem vários equipamentos para medição, exatamente, manutenção de equipamentos. Eu penso assim, essa questão da patente, para você ter a patente, você tá ali, você tem que descrever em detalhes aquilo que você criou. Ou seja, como você uma tá receita de exatamente, bolo. você está dando uma receita de bolo para o seu concorrente, por exemplo. Então você vê empresas como a Tesla, a SpaceX, o próprio Elon Musk fala que ele não registra patente. São pouquíssimas patentes que ele tem lá, ele abre a patente. Segredo industrial. Exatamente, porque a partir do momento que você faz a patente ali, é difícil você garantir que alguém não vai copiar, ainda mais e mudar em nível, alguma coisa, né? E ainda mais naquele nível de desenvolvimento ali que você está em guerra entre países, né? Ou seja, a patente, na verdade, ela é uma faca de dois gumes. Então tem que analisar muito bem se vale a pena ou se não vale por esse caminho, né? É por isso que eu faço a gestão da inovação atrelada à propriedade intelectual, porque conforme o planejamento estratégico da empresa, vale uma proteção por patente, vale um segredo industrial ou proteção por programa de computador, os layouts de aplicativos por desenho industrial. Então, vai depender do planejamento estratégico. Se a empresa coloca um produto de forma rápida no mercado, às vezes não convém ter patente, porque ela é a primeira a chegar no mercado. Mas, se fosse assim, então a Apple não teria nenhuma patente, porque ela coloca rápido alguma inovação. E ela tem muitas patentes. Mas isso não impediu, por exemplo, da Samsung copiar o celular da Sabe Apple, né? por quê? O Android. Não também, copiou. né? Não, no fundo, pensa bem, foi uma parceria da Apple com a Coreia do Sul, que quem produzia os celulares? Até hoje, né? A Samsung. Então, ele ganhou conhecimento. E a China, a mesma coisa. Lenovo, o Xiaomi, tudo. Porque eles produzem e aprendem. Transferência de tecnologia é isso. Entendeu? Ou seja, as parcerias que você faz para produção, manutenção, acabam transferindo, você aprende e você pode criar o teu próprio. Só que a Samsung ficou muito próxima do que é a Apple e muitas vezes foi ao contrário. Quem produziu foi a Samsung, quem se apoderou foi a Apple. Então você tem disputas judiciais gigantescas ali.